Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Ligas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a trajetória, coragem, a liderança e principalmente sobre os desafios enfrentados por mulheres que ocupam espaços de poder. Meu nome é Daniele Martins, eu sou vice-presidente das Ligas da FADIPA. Eu sou a Maria Eduarda, presidente da LAFAD, e no episódio de hoje o tema é da trajetória, liderança e os desafios de ser uma mulher no meio. A convidada é a doutora Joselma, juíza e presidente do Fórum de Fatinga, certo? Diretora do Fórum de Fatinga. Diretora do Fórum de Fatinga. É um prazer te receber, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o tema, assim por cima, e aí depois a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui participando com vocês de um tema muito importante e atual. É muito importante essa questão da liderança feminina no Poder Judiciário, que, como nós já havíamos conversado aqui anteriormente, ainda tem um machismo estrutural e muito estereótipo, ainda no Poder Judiciário. Primeiramente, a gente quer saber um pouco como que começou a sua história com o direito, como que surgiu esse desejo de conquistar, se era realmente um desejo desde pequeno, como que foi esse processo? Sim, era um desejo desde pequeno. Se eu falar assim, vocês não vão acreditar. Eu adorava assistir filme, na época de novela, que tinha a ver com direito, com questões aí, com juiz, eu achava o máximo. E na época ainda que eu estava ainda na 4ª série, aí fiz uma redação sobre profissão, qual profissão que você queria? Queria ser juíza de direito. E foi. E eu sempre gostei de ler muito, eu até hoje adoro ler, adorava literatura. E aí fui para o científico e acabei optando por direito. Aí passei no primeiro vestibular, tinha 17 anos e entrei para a faculdade, com a ideia de ser juíza, mas depois mudou um pouquinho a ideia. E como que foi isso? Sua trajetória na faculdade, pós a sua formação? Eu fiz a faculdade, igual eu falei, entrei com 17 anos, terminei com 22 anos, e nesse período eu fiz estágio no Ministério Público e fiz estágio no escritório acadêmico da faculdade. E na época que eu fiz estágio no Ministério Público, tinha um promotor que eu trabalhava com ele, ele era muito atuante. Aí me veio essa vontade de também fazer concurso para o Ministério Público. Aí terminei a faculdade, fiquei um ano estudando, 5 anos e depois um ano estudando, e comecei a fazer o concurso e passei no concurso da Defensoria Pública. E fiquei na Defensoria Pública por 6 anos. E na Defensoria Pública me veio novamente a vontade de fazer concurso para a magistratura. Que quando você já está trabalhando, você consegue muito bem distinguir o Ministério Público, a magistratura, advogado, Procuradoria do Estado. Então lá, e na época também estava começando a Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais, não tinha tanta estrutura quanto tem hoje. Então, e levando aquela vontade, eu acabei optando por fazer o concurso da magistratura. Então, aquele sonho de quando você era pequenininha reacendeu. Reacendeu, sim. Nossa, incrível, né? Porque eu, no meu caso, eu me apaixonei pelo direito na primeira aula, porque antes eu queria algo totalmente diferente, mas aí na primeira aula eu falei, gente, é isso que eu quero pra vida toda. O meu demorou um pouco, foi alguns semestres depois. Tá vendo? Pois é, aí quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, no início eu pensei em desistir, pensei em não gostar, porque o primeiro ano da faculdade de Direito, ele é muito assim, sociologia, filosofia, na verdade Direito mesmo na minha época era só Direito Civil, Aí eram noções de Direito, EPB, aí eu pensei em desistir e tal, aí, mas depois eu falei assim, já estou no primeiro ano e vou dar, a minha paixão pelo direito mesmo reacendeu no 3º ano, e quando eu comecei a fazer o estágio e comecei a estudar direito penal, processo penal. Então, assim, eu me apaixonei pelo direito novamente nessas 2 matérias. Acho que a senhora pensou como alguns alunos pensam, isso é muito diferente da série. Mas esse também era o meu pensamento. Não, gente, eu vejo vários alunos, tipo assim, esperando algo, esperando até o martelo do juiz. E aí, na hora que chega na aula, e aí é introdução à história do direito. Aí o aluno fica, não é possível que eu vou ter que aprender isso.
E linkando um pouco agora com o tema do nosso encontro de hoje, a senhora acredita que por ser mulher, essa trajetória foi um pouco mais difícil, um pouco mais complicada? Você sentiu isso em algum momento? Olha, eu não tive essa dificuldade, com toda sinceridade, porque na magistratura, todas as vezes que eu concorri em edital, né, eu tinha a possibilidade de vir a ter provimento naquele edital, né? Então eu não tive dificuldade em relação a isso. Mas sim, né? Às vezes a gente é bem um pouquinho discriminada, porque quando eu passei na magistratura, eu era nova, eu fui para uma cidade do interior, primeiro que eles esperavam que fosse um homem. E depois que seria uma mulher, eles imaginavam que seria uma mulher mais velha, mais idosa. Aí chega eu, aí você vai conquistando a cidade, mas eu sempre tratei todas as pessoas, né, que têm contato comigo, advogado, promotor, parte, réu, eu sempre tratei com muita educação, né, apesar de ser firme. Então eu acho que por causa disso eu não tive tanto problemas, mas eu sei de muitas colegas que tiveram sim. Aí a gente fala sobre os desafios invisíveis e estruturais, né, que vem assim, e a gente até falou um pouquinho disso no início, que é aquilo que é estrutural mesmo, para a mulher é mais difícil, que teve uma época que a mulher só podia fazer uma coisa, que era estudar para ser professora, a mulher era professora para todo mundo. Sobre a barreira de gênero no ambiente jurídico, o que a senhora tem para falar? Na época que eu fiz o vestibular de Direito, né, na minha sala eram 50 alunos, 7 eram mulheres e 43 homens. E a maioria das mulheres iam para a área de educação, aquelas outras mais áreas que era mais comum, né, de mulheres à época. Hoje e na época que eu fiz o concurso também, no meu concurso, a maioria era homem. Eu não sei te falar com precisão, mas tipo assim, acho que eram 58, 63, alguma coisa assim, 40 devia ser homem e o resto mulher. Hoje nós tivemos o último concurso do Tribunal de Justiça, foram 114 aprovados e 50 mulheres. Então eu acho que essa questão da mulher ir já frequentando a faculdade, formando mais mulheres, dá essa possibilidade dela fazer o concurso, dela ascender socialmente e profissionalmente. Mas a gente enfrenta muitas dificuldades, sim. Né? Tem a barreira também de filho, né? Tem toda essa confusão, tem, às vezes eu consegui pegar já a licença de 6 meses, mas assim, foi uma fase tão difícil que hoje eu paro para pensar, assim, meu Deus, como eu dei conta daquilo tudo? Porque 6 meses eu voltei a trabalhar com uma criancinha, aí daí a pouco eu já tive outro neném e eu tive sorte porque meu marido é muito companheiro, então ele me ajudou muito nessa fase e as pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre tive sorte de ter pessoas muito boas trabalhando comigo no gabinete ou na minha casa também. Então, eu sempre tive esse apoio com eles. Eu acho que as mulheres, elas têm muito essa coisa de uma dupla jornada, né? Tem a jornada do trabalho e quando chega em casa tem mais uma jornada como mãe, como dona de casa. Então, eu acho que isso acaba pesando muito, muitas vezes. Eu acho que tem duas coisas que a doutora citou que vem muito de encontro ao que a gente pensa, principalmente para a Lafage, que é de direitos fundamentais. O direito da mulher estudar mesmo, ele foi um direito conquistado com muita luta. Antes, o marido precisava permitir que a mulher estudasse, o pai precisava permitir que a mulher estudasse. Então, foi complicado, e aí tem toda uma história para chegar até o momento que a mulher escolhe estudar e que a mulher escolhe o que ela vai fazer, né? Então hoje a gente tem, eu falo que a gente tem sorte, porque alguém correu e lutou por nós. E lutou muito por nós. E outro ponto que a senhora falou, e eu acho muito importante, é a rede de apoio. A rede de apoio e o abraçar da mulher em momentos que são momentos comuns da vida da mulher. A mulher vai ter filhos, normalmente todo mundo quer ter um filho e tal, mas ninguém pensa assim, como vai ser para a mulher essa dinâmica, né? Ela não pode estar sozinha nessa dinâmica. Não tem como. Eu admiro, às vezes, alguma mulher que tem filho sozinha, eu admiro, porque não é fácil. Você muda totalmente a sua vida, né? E
no cargo público eu acho que é um pouquinho mais fácil ainda do que no privado, porque eu sei de pessoas que engravidaram, de mulher, né, próximas a mim, que a mulher engravidou, tirou licença de gestação, quando voltou a trabalhar foi despedida, foi dispensada. Então, graças a Deus, agora a gente tem a estabilidade. A estabilidade, graças a Deus. De vez em quando a gente vê algumas situações, eu vejo algumas, estudando alguma coisa, aí eu vejo, né, às vezes alguma assessora que foi dispensada, né, e depois descobre que está grávida, ela é reintegrada ao serviço, que eu acho que é certíssimo. Sim. A cobrança excessiva por ser mulher, a senhora sentiu isso? Eu acho, Daniele, que a gente se cobre. Eu acho que a mulher é muito perfeccionista. Então, ela quer se destacar. Eu estava estudando e pesquisando algumas coisas, eu achei interessante a psicóloga falando uma coisa assim, que quando a mulher vê alguma proposta de emprego, que tem lá todas as características, ela só se inscreve se ela se enquadra em todas. O homem não. O homem, ele eu enquadro nessa daqui? Então vou me inscrever. Sim. A gente não, eu acho que essa cobrança estrutural e da própria sociedade faz com que a gente ache que tem que ser perfeita. A gente acaba sempre se cobrando muito mais. Muito mais. Assim, de ser sempre perfeito, porque a gente tem que, de alguma forma, se igualar ao A gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é capaz, né? Isso é muito triste. Hoje, né, igual você disse, eu estou na direção do foro, a presidência da primeira turma Repuxal e na vara de família e sucessões, né? Aí eu brinco. E além disso, tenho 2 filhas, um marido, uma casa, tudo para organizar. Caos. E isso às vezes a gente pensa assim, não vou dar conta de tudo, né? E às vezes eu vejo que eu não dou conta e isso dói, entendeu? Eu fico me cobrando, aí falo assim, meu Deus, mas por que eu não fiz isso que eu devia ter feito, mas não deu tempo de fazer. E sobre ser líder do fórum, né? Sobre a liderança do fórum. Como é isso? Como foi isso desde o início? A senhora teve resistência? Ou foi uma coisa construída com leveza? Não tive resistência, foi uma coisa construída com bastante tranquilidade, porque aqui a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, né? E a gente combina de, tipo assim, vamos pegar o mais antigo, aí chegou a minha vez, aí eu fiquei 2 anos, aí depois fui reconduzida por mais 2 anos, e depois reconduzida por mais 2 anos, então já tem 6 anos que eu estou na direção do foro, e uma tranquilidade que eu tenho é de conversar com as pessoas. Eu procuro escutar e, dentro do possível, resolver aquele problema, né? Porque se você traz um problema e ajudar a pessoa também, que às vezes ela mesma consegue resolver. E tem situações que é melhor você conversar com a pessoa pessoalmente, com cada um, né? Informando a opinião de cada um, para depois tomar a decisão conjunta. E no geral do judiciário, há uma resistência na mulher no poder? Eu, assim, acredito que sim, né? Eu estava até pesquisando, eu acho que são 6 ou 7 tribunais do país que nunca teve uma mulher presidente, entre eles não, PJ, nunca teve uma mulher presidente do Tribunal de Justiça, mas já está avançando muito. Hoje, salvo engano, acho que são 6 ou 7 dos 27 estados da federação, são poucas, mas já está avançando. Então, tem estados que a mulher é presidente do Tribunal de Justiça e está sendo muito bem, o tribunal está sendo muito bem gerido. Mas é aquela questão que eu havia conversado com você antes, sobre antes o direito ser um curso praticamente masculino. Então, hoje nós temos os juízes, os desembargadores os mais antigos são todos homens, né? As mulheres, são pouquíssimas mulheres que são desembargadoras, que já tem uma idade de 60, 70 anos, que está no cargo de juiz ou desembargador. O número é bem menor. É uma mudança gradativa, justamente por ser uma conquista que a gente está aos poucos ali. Né? E sobre ser um curso só para homens, a gente ainda ouve algumas coisas, porque eu quero ser advogada, eu não quero fazer concurso. Não hoje, né? Na minha cabeça de hoje eu não quero fazer concurso. A gente sempre ouve assim, mas como você vai fazer?
mas e se você tivesse tal coisa? Será que você vai conseguir? Porque você é mulher e tal. Assim, gente, capacidade igual, calma. Capacidade. Hoje nós temos advogadas, igual você falou aí no âmbito, né, da advocacia. Nós temos advogadas criminalistas excelentes. Nós temos advogadas que atuam na área do direito de família também, que são bem combativas, que são excelentes também. E nós temos advogadas tributaristas. Então é uma área que o fato de ser mulher não prejudica. E como que você tenta equilibrar a parte da autoridade que você exerce com o seu lado humano também? Eu acho assim, toda relação, eu sempre pensei assim, eu acho que toda relação, ela tem que ter respeito, né? Você tem que respeitar a outra parte, independente da forma dela pensar, né? Hoje, assim, a gente vê os casais homoafetivos, você tem que respeitar. As pessoas de religiões diferentes, você tem que respeitar. As pessoas que não acreditam em Deus, você tem que respeitar. Independente de eu ser hétero, independente de eu ser católico, eu tenho que respeitar as outras pessoas. Então, o respeito faz com que você enxergue o outro com humanidade. Você tem que ser humana e estar sempre ali escutando, principalmente eu que atuo na vara de família, e eu acho engraçado que às vezes, né, eu tô ali conversando tal, aí uma das partes, principalmente, é mais mulher, mas hoje eu tive uma situação que foi homem, ele falou assim, eu quero só falar. Eu falei assim, pode falar. Aí fala, eu fico ali escutando, e sempre pegando o lado positivo daquela situação e tentando transmitir aquilo para a parte, né, para a pessoa e para as outras pessoas que estão participando da situação. Uma pessoa Então, só assim, queria ser ouvida. Sim, porque muitas vezes eles só precisam disso. Aí confundiu a juíza com uma psicóloga. Às vezes eu falo assim, depois que termina a audiência, eu falo assim, eu acho que esse pessoal está precisando mais de uma psicóloga do que de vir aqui para o judiciário. Mas em razão, né? Engraçado que quando eu saí da defensoria, eu falei assim, gente, eu nunca mais quero mexer na área de direito de família na minha vida. Aí acabei indo para a área de direito de família, estava no juizado, já não estava aguentando mais pela questão do juizado, fui para a família e hoje eu me identifico muito com a área de família. E por eu estar na área de família, eu procuro fazer muita coisa ligada à psicologia, né? Sempre tem uma coisa ligada à psicologia, eu costumo fazer. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda o meu trabalho como juíza, a minha situação de atual diretora do foro e também como mãe e esposa. Essa questão de você ouvir e estar ali para escutar e dar atenção para a pessoa e acolher, né? Que às vezes a pessoa quer só um acolhimento. A escutativa, que a gente está precisando muito hoje na sociedade. Demais! Muito, nosso Deus. Existe alguma forma feminina de liderar ou isso é um preconceito? Eu acho que a gente é mais aquilo ali, empatia, escutativa e firmeza. Eu acho também que a mulher, a gente tem que ser firme, né, nas decisões e na escuta também, né? Não, embora a gente... E às vezes, essa firmeza, algumas mulheres confundem. A gente sabe que muitas mulheres, elas são firmes e acabam... não é ela que confunde, as pessoas que confundem, falam assim, nossa senhora, essa daí, ela é chata, essa daí, ela é autoritária. E se fosse o homem que fosse firme desse jeito, não, isso é normal. Ele é homem, é isso mesmo. Então, essa característica, eu acho que ela é imprescindível pra gente, na área da magistratura, é mostrar essa firmeza. Eu acho também que quando olha e fala assim, é uma juíza, vai ser mais boazinha, né, mulher. E às vezes engana tanto, principalmente criminal. Eu acho que pelo fato de ser uma mulher, eles esperam uma certa passividade da gente. Né? Muitas das vezes. E meio que ser acuada por situações, é difícil. Esse episódio reafirma que ocupar espaços de liderança não é uma concessão, é um direito e que trajetórias femininas importam. E a você que assistiu até aqui, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar com quem você acha que vai gostar de ouvir esse papo e até mais!